Essa história não é uma lenda urbana comum. O que você vai ouvir aconteceu em mais de uma cidade. E nunca terminou bem. Agora, apague a luz. Coloque os fones, segue, deixe seu like e ative o sininho, para não perder nenhum vídeo. E se ouvir uma risada atrás de você, não olhe. O palhaço que se alimenta do medo. Ninguém na cidade de Santa Esperança soube explicar quando o circo apareceu. Não houve aviso, propaganda ou barulho de caminhões. Em uma manhã comum, a lona vermelha e branca simplesmente estava montada no terreno baldio no fim da estrada velha, como se tivesse brotado do chão durante a madrugada. O lugar sempre foi evitado, conhecido por histórias antigas de desaparecimentos e acidentes nunca explicados. Os cartazes do circo começaram a surgir nos postes e muros da cidade. Estavam desgastados demais para algo novo. O papel era amarelado, rasgado nas bordas, manchado por algo escuro. No centro, havia a imagem de um palhaço sorrindo. Um sorriso exagerado, torto, que não transmitia alegria. Em maquiagem branca parecia rachada, como porcelana quebrada. Os olhos eram pequenos, fundos, e davam a sensação de acompanhar quem os observava. O nome escrito em letras irregulares dizia apenas Boris. Lucas sentiu um desconforto imediato ao ver aquele cartaz. Não era medo comum. Era uma sensação estranha de reconhecimento, como se aquele rosto já tivesse aparecido em seus pesadelos. Ainda assim, ele tentou ignorar. Na primeira noite após a chegada do circo, Lucas acordou por volta das 3 da manhã com um som estranho. Uma gargalhada baixa, arrastada, que parecia ecoar dentro da própria casa. Não vinha da rua, não vinha da televisão. Era como se estivesse no corredor. Com o coração acelerado, ele se levantou e abriu a janela do quarto. A rua estava vazia, iluminada apenas pelo poste em frente à sua casa. Foi então que ele viu. Um palhaço estava parado diante do portão. Ele não se movia, não fazia gestos, apenas encarava a janela. Usava um traje antigo, sujo, e segurava um balão vermelho que balançava levemente, mesmo sem vento. O sorriso era o mesmo do cartaz, mas de perto parecia ainda mais errado, forçado, como se os lábios estivessem sendo puxados além do limite. Lucas fechou a janela com força e recuou, sentindo o corpo tremer. Quando reuniu coragem para olhar novamente, o palhaço havia desaparecido. Na manhã seguinte, a cidade acordou em silêncio. Uma criança havia sumido durante a noite. E o circo abriu normalmente. Desaparecimento da criança foi tratado como um caso isolado, pelo menos oficialmente. A polícia fez buscas rápidas. Os pais deram entrevistas chorando e, em menos de 2 dias, o assunto começou a morrer. Mas algo não passou despercebido por Lucas. O circo continuava funcionando como se nada tivesse acontecido. Música alta, luzes coloridas, risadas ecoando todas as noites. Contra o próprio instinto, Lucas decidiu ir até lá. Ao se aproximar do terreno baldio, sentiu o ar mudar. Ficou mais pesado, mais frio, mesmo sendo primavera. A lona parecia maior do que no dia anterior, como se tivesse se expandido. As luzes piscavam de forma irregular e a música alegre soava levemente distorcida, lenta demais. Dentro do circo, as pessoas riam e aplaudiam. Mas Lucas percebeu algo estranho. Os risos não combinavam com os rostos. Muitos sorriam sem expressão nos olhos, como se estivessem hipnotizados. O cheiro do lugar era enjoativo, uma mistura de doce artificial com algo velho, quase podre. Quando o espetáculo começou, os artistas surgiram rapidamente e desapareceram do palco. Então as luzes se apagaram por alguns segundos. Um silêncio pesado tomou conta do local e ele apareceu. Boris caminhou até o centro do picadeiro. Ao vivo, era muito pior do que nos cartazes. Em maquiagem parecia derretida, escorrendo pelas rachaduras do rosto. O traje estava manchado. E cada movimento parecia exigir esforço, como se o corpo não fosse feito para se mover daquela forma. Quando ele sorria, o público ria junto. Lucas não conseguiu. Durante a apresentação, Boris desceu do palco e começou a circular entre as fileiras. Ele parava diante de algumas pessoas, observava seus rostos e seguia em frente. Sempre ignorava quem parecia confiante. Sempre se aproximava de quem demonstrava desconforto.
Quando parou diante de Lucas, o tempo pareceu desacelerar. Boris se inclinou lentamente, aproximando o rosto do dele. Lucas sentiu um cheiro forte de ferrugem e algo parecido com carne úmida. O palhaço não falava alto, sussurrou, como se não quisesse que os outros ouvissem. Você consegue me ver? Não consegue? Lucas tentou responder, mas nenhum som saiu. Boris sorriu ainda mais e, por um instante, Lucas teve certeza de que os olhos do palhaço não eram olhos humanos. Eram fundos demais, antigos demais. Boris se afastou, rindo, e o espetáculo continuou como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Lucas não conseguiu dormir. Quando finalmente adormeceu, sonhou que estava deitado em sua cama, imóvel, enquanto Boris se sentava ao seu lado. O palhaço acariciava seu braço com dedos gelados e repetia, rindo baixo: "Quanto mais medo, mais real eu fico." Lucas acordou gritando. Havia marcas roxas de dedos em seu braço. E do lado de fora da janela, um balão vermelho flutuava lentamente, preso ao ar por algo que ele não conseguia ver. Depois daquela noite, Lucas passou a evitar dormir. Sempre que fechava os olhos, sentia que algo se aproximava. Não era imaginação. Era uma certeza incômoda, como se estivesse sendo observado de um lugar muito próximo, muito escuro. As marcas roxas em seu braço desapareceram em 2 dias, mas a sensação dos dedos gelados nunca foi embora. Ele começou a pesquisar sobre o circo. Na biblioteca da cidade, os jornais antigos ficavam guardados em caixas empoeiradas, quase nunca abertas. Lucas passou horas folheando páginas amareladas, até encontrar um padrão perturbador. Em cidades diferentes, em anos diferentes, sempre surgia a mesma notícia. Um circo que aparecia sem aviso, funcionava por poucos dias e desaparecia da mesma forma. Em todas essas cidades, crianças sumiram. Sempre 6. Os detalhes variavam, mas um elemento se repetia. Testemunhas mencionavam um palhaço. O nome mudava de cidade para cidade, mas as descrições eram idênticas. Maquiagem branca rachada, sorriso exagerado, olhos pequenos e fundos. Em um dos recortes, havia até um desenho feito por uma criança antes de desaparecer. Lucas sentiu o estômago revirar. Era Boris. Quanto mais ele lia, mais tinha a sensação de que aquelas histórias não estavam completas. Muitas páginas estavam rasgadas. Outras tinham manchas escuras, como se alguém tivesse tentado apagar partes importantes. Em um dos jornais, havia uma frase escrita à mão na margem. Quase ilegível: "Ele precisa que acreditem." Na terceira noite seguida sem dormir, Lucas ouviu batidas na porta de casa. Não eram fortes, eram lentas, ritmadas. 3 batidas, uma pausa longa, mais 3 batidas. Cada som ecoava pela casa vazia, como se viesse de dentro das paredes. Lucas se aproximou da porta com cuidado, sentindo o coração bater nos ouvidos. Quando abriu, não havia ninguém. Apenas um balão vermelho preso ao trinco, balançando suavemente. A linha estava suja, manchada por algo escuro. Amarrado ao balão, havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Lucas hesitou antes de abrir. No papel, escrito com letras tortas e infantis, estava a frase: "Venha brincar comigo." Abaixo da frase havia um desenho simples de um sorriso. O relógio da sala marcava 2h59 da manhã. Sem saber por quê, Lucas sentiu que aquela não era uma ameaça. Era um convite. E, de alguma forma, ele sabia que recusar não era mais uma opção. Naquela mesma noite, ele voltou ao terreno baldio. O circo estava aberto, mas completamente vazio. Não havia carros nem luzes ao redor. Apenas a lona iluminada por dentro, pulsando levemente, como se respirasse. A música não tocava. O silêncio era absoluto. Lucas entrou. No centro do picadeiro, Boris o aguardava, parado, sorrindo, como se já soubesse que ele viria. "Chegou bem na hora", disse o palhaço, com a voz mais grave do que antes. "O espetáculo vai começar só para você." As luzes se apagaram de uma vez. E Lucas teve certeza de que havia cometido o pior erro da sua vida. Lucas acordou com o corpo inteiro dolorido. O cheiro foi a primeira coisa que sentiu. Ferrugem, mofo e algo metálico, quente.
como sangue recente. Quando abriu os olhos, percebeu que estava dentro de uma jaula enferrujada. As barras estavam frias e manchadas. O chão era de terra úmida, misturada com algo escuro que ele preferiu não identificar. Ao seu redor, outras jaulas. Dentro delas, crianças. Algumas choravam baixinho, encolhidas em um canto. Outras permaneciam sentadas, imóveis, com os olhos abertos demais, encarando o vazio. Lucas reconheceu uma delas. Era a criança que havia desaparecido dias antes. Ela não reagiu quando ele chamou seu nome. O som de passos ecoou pelo espaço. Boris surgiu das sombras, caminhando lentamente entre as jaulas. Ele não fazia esforço algum para parecer engraçado agora. O sorriso permanecia, mas os olhos estavam diferentes, atentos, famintos. Vocês sempre perguntam por que palhaços usam maquiagem, disse ele, com a voz calma demais. É simples. Para esconder o que sobrou depois que o medo termina de comer a gente. Ele parou diante da jaula de Lucas. A maquiagem começou a rachar, não como tinta seca, mas como pele se partindo. Por baixo não havia rosto, apenas escuridão viva, profunda, se movendo como fumaça espessa. Dentro dela, olhos surgiam e desapareciam, piscando em ritmos diferentes, observando tudo ao mesmo tempo. Lucas sentiu a mente gritar antes do corpo. O medo de vocês me mantém aqui, continuou Boris. Quando acreditam e quando sentem, eu existo. As crianças começaram a chorar mais alto. Algumas gritavam, outras apenas tremiam. Boris parecia crescer a cada som, o corpo ficando mais alto, mais torto, menos humano. Lucas entendeu naquele momento. Aquilo não era um palhaço. Nunca foi. Era algo antigo, algo que usava o riso como isca. Algo que se alimentava do pavor infantil há gerações. E agora eles estavam no prato. O caos começou quando uma das crianças conseguiu gritar por ajuda. Um som agudo, desesperado. As luzes do circo piscaram violentamente e a lona inteira tremeu, como se algo estivesse se contorcendo por dentro. Boris gritou. Não foi um grito humano. Foi um som grave, profundo, que fez o ar vibrar e os ouvidos de Lucas sangrarem. As jaulas começaram a se abrir sozinhas, as travas enferrujadas se desfazendo como pó. Não! Rugiu a criatura. O medo ainda não acabou. Lucas puxou as crianças uma por uma, tentando ignorar os sons impossíveis ao redor. O circo estava mudando. As paredes pulsavam como carne viva. O chão parecia respirar. O cheiro de queimado começou a se espalhar. Em meio ao pânico, Lucas encontrou uma saída lateral. Um velho galão de combustível estava jogado perto de uma pilha de equipamentos. Sem pensar, ele derramou tudo pelo caminho, espalhando o líquido pela lona, pelo chão, pelos objetos. Boris percebeu. Você não pode matar o medo. Gritou, avançando. Lucas acendeu o isqueiro. As chamas se espalharam rápido demais, como se o próprio circo quisesse queimar. A criatura urrava enquanto o fogo consumia tudo. O sorriso finalmente desapareceu, dando lugar a algo parecido com desespero. Lucas correu com as crianças para fora. Quando o sol nasceu, o terreno baldio estava vazio. Nenhuma lona, nenhuma estrutura, nenhum corpo. As crianças estavam de volta às suas casas, mas nenhuma delas conseguiu explicar o que aconteceu lá dentro. Algumas nunca mais falaram. Meses se passaram. A cidade tentou seguir em frente. O caso foi arquivado. O terreno baldio voltou a ser apenas um espaço vazio, cercado de mato e silêncio. Lucas mudou de hábitos, de rotinas, mas nunca conseguiu se livrar da sensação de que algo havia ficado para trás. Certa manhã, ao passar por uma cidade vizinha, ele viu um cartaz colado em um poste. Um circo. Novo. Lona colorida. No centro do cartaz, um palhaço sorrindo. A maquiagem era diferente. O nome também. Mas o sorriso era exatamente o mesmo. Torto, forçado, faminto. No canto inferior do cartaz, havia algo escrito à mão, quase imperceptível. Obrigado por acreditar em mim. Naquela noite, Lucas acordou com uma gargalhada baixa atrás dele, muito próxima. Quando sentiu o toque gelado em seu ombro, entendeu a verdade tarde demais. O medo nunca acaba, e enquanto alguém acreditar, ele sempre volta.